sala de aula de hoje vai apresentar o documentário TV em Caxias, Passado, Presente e Futuro, realizado pelos alunos da disciplina de Laboratório de Produção Audiovisual. Quem nos conta um pouco mais sobre a produção é o jornalista Marcos Camargo. Então, um colega sugeriu que a gente pudesse fazer sobre a TV a cores, né? Porque a TV a cores surgiu aqui na Festa da Uva, aqui em Caxias, em 72. Então, aí a gente resolveu fazer, ampliando, então, fazer sobre a TV em Caxias. Então, aí, também pegando gancho em outras coisas, como, por exemplo, não só se focando no passado, na história, mas também falando do presente e falando do futuro também, prevendo aí o futuro da TV como geral, não apenas em Caxias. A busca pelos entrevistados, a gente contou com a ajuda do professor Edson e da professora Marliva, que nos sugeriram as pessoas. E também a gente teve uma fonte muito preciosa, que foram fitas que o professor Edson tem guardado. Então, nessas fitas, a gente encontrou algumas entrevistas de pessoas que já não teríamos como entrevistar hoje, né? Como é o caso, por exemplo, uma entrevista muito importante durante o nosso documentário, que é do Nestor Gola, que foi um dos fundadores da TV Caxias, né? E por ele já ser falecido, enfim. Então, a gente conseguiu a entrevista dele a partir dessas fitas do professor Edson. Os demais entrevistados a gente buscou aqui na UFSS, as historiadoras, a gente buscou o Basílio Scalco também, que foi uma entrevista bem bacana, que a gente fez lá no escritório dele. A gente fez também entrevista com um televizinho, né, que é é um morador, uma pessoa que morava do lado da TV Caxias. Na verdade ele mora lá perto da RBS até hoje, então ele contou um pouquinho dessa história. O Basílio Scalco trouxe bastante informações nesse sentido, falou dos comerciais da época, como eram feitos, as películas e tal. Isso era uma coisa que a gente não tinha ideia, né. Às vezes a propaganda saía torta, mas não ela saía torta por quê? Porque não conseguia prender ali naquela chavinha. Até que nós descobrimos um senhor que era alemão, ele trouxe umas molduras da Alemanha que se encaixava. O problema mesmo foi na hora de finalizar, né? Como vamos organizar tudo isso? Então aí surgiu a ideia, para todos os entrevistados a gente perguntou qual era a relação deles com a TV, em algum momento da vida deles, enfim. E aí, tendo essas respostas de todos eles, né? Como é que a gente poderia montar isso? E daí veio a ideia de colocar isso, de separar e colocar em momentos durante o documentário, separando um assunto do outro. Então, na verdade, a ligação dos assuntos é feita a partir do quadro que a gente chamou de A TV e Eu, que então são relatos das pessoas falando sobre como é que então a experiência delas com a televisão. A gente optou por fazer os cortes bem rápidos, enfim, que é para dar uma ideia de dinamicidade mesmo ao vídeo, para que ele ficasse mais rápido. Até dentro dessa ideia do online, como a última entrevista que tem ali no documentário é com a Poliana Ferrari, que é dessa área do digital, do online, né? Então a ideia era justamente fazer algo um pouco diferente do convencional, assim, de televisão. Ficou com vontade de assistir ao documentário na íntegra? Então clique aqui e fica ligado, porque na próxima terça-feira tem mais sala de aula.